Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou Guilherme Gianni e hoje esse episódio é um episódio extraordinário para a gente falar sobre essa questão envolvendo o Tennessee Titans, envolvendo o coronavírus e o nosso primeiro surto durante a temporada em uma equipe da NFL. Primeiro, trazer um pouquinho de informação, como ocorreram todos os fatos, depois colocar o que a NFL tomou por medidas e o que os aplicativos de fantasy tomaram por medidas para ter uma sequência no campeonato atrelado a toda essa confusão que se deu desde a segunda-feira, quando houve o anúncio de que alguns jogadores do Tennessee Titans estavam com coronavírus, testaram positivo com o coronavírus. Eles que jogaram no domingo diante do Minnesota Vikings lá em Minnesota, venceram o jogo por 31-30, porém no primeiro momento, ambas as equipes fecharam suas instalações para fazer testes em massa e definir se haviam mais infectados, qual que era o número real. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, se eu não me engano, mais outros casos de coronavírus entre os Titans. Saiu a questão da possibilidade de prorrogação do jogo entre Titans, Steelers e Vikings, e agora não me recordo com quem que eles irão jogar nessa semana aqui, os Texans. Seria adiado ambos os jogos, mas num primeiro momento seriam adiados para a segunda e a terça, tomando uma maior precaução em relação aos Titans. Tanto que nos dias seguintes, e hoje saiu mais uma notícia, que todos os testes feitos ontem pelo time do Minnesota Vikings deram negativo. Isso é uma ótima notícia, então não irá atrapalhar o jogo desse domingo contra o Houston Texans. Já os Vikings teve seu número de infectados aumentando, e isso gerou uma preocupação que, primeiramente, eles informaram o adiamento do jogo do domingo, então ele aconteceria na segunda ou na terça, e na quarta-feira, aí então, na quarta, na quinta, saiu a notícia de que o jogo não seria mais realizado na semana 4. Então foi jogado lá para a semana 7. A gente teve a questão ontem, na sexta-feira. Estou gravando isso no sábado de manhã. Tá? Na sexta-feira, a questão de que os jogos seriam jogados, esse jogo entre os Titans e os Steelers seria realizado na semana 7, passando Ravens e Steelers para a semana 8, já que eles jogariam nessa semana 7, e alterando a semana de bye. Logo, nessa semana 4, Titans e Steelers estarão de bye, semana de folga, conforme a NFL. E na semana 7, quando eles jogarem, estará de folga os Ravens, que estariam de folga na semana 8, mas como eles vão jogar na semana 8 contra os Steelers, isso foi ajustado. Ou seja, pela NFL, ambos os times estarão com uma semana de folga agora e depois jogarão todos os jogos até o final da temporada. Como as plataformas trataram? Eu vou dar dois exemplos distintos de onde atualmente estou jogando, que é na plataforma do NFL, o aplicativo da NFL, e no Sleeper. Eu tenho 7 ligas no Sleeper e uma liga no NFL. O NFL tratou como bye, então todos os jogadores relacionados nessa partida, pelo lado dos Titans, por exemplo, Derrick Henry, Corey Davis, A.J. Brown, que provavelmente não ia jogar, Jonnu Smith, Ryan Tannehill. Do lado dos Steelers, Juju Smith-Schuster, Big Ben, Deontay Johnson, que poderia não jogar, James Washington, James Conner, Eric Ebron. Esses jogadores, as defesas, os kickers, esses jogadores, pelo NFL Fantasy App, estão como folga. Conforme determinação da NFL, os times estão de folga. Como que o Sleeper tratou? O Sleeper foi indo conforme a onda, conforme a gente sempre diz. Eu gosto muito do Sleeper por isso, que ele ouve muito o que a comunidade fala, então ele foi alterando o que aconteceria e acabou colocando todos os jogadores das duas equipes como Covid list. Mas o time não está com Covid. Não, ele não está com Covid, mas o Sleeper achou melhor colocar desta forma. Eu aceito ambas as alternativas, elas têm suas valências. É claro que, ok, a NFL deu semana de bye, quem daqui a pouco colocar jogadores
no app do Sleeper, na Covid List, depois não vai ter que botar mais esses jogadores no banco, que o banco é o local quando a semana de folga ocorre, né? Não tem como colocar numa terceira, só se tu parametrizar isso na liga, mas ninguém faz. Enfim, tu tem que planejar o bye. Todos os times vão passar pela folga e isso faz parte do fantasy. Porém, eu entro no mérito do Sleeper ter colocado o Covid e a minha opinião é a seguinte. Como a gente teve essa situação ocorrendo a partir da quarta-feira, de que o jogo seria prorrogado, até então seria na segunda ou na terça, todo mundo sabe que os waivers das ligas ele roda sempre na madrugada, entre terça e quarta-feira, depende do horário, tem liga que tem como ajustar isso, enfim. Mas sempre os sleepers, tu tem a segunda e a terça-feira para estudar quem você quer, os sleepers. Os waivers, você tem como estudar quem você quer pegar nos waivers para rodar na quarta-feira de manhã. Eu pelo menos faço isso. Quando eu acordo na quarta-feira de manhã, uma das primeiras coisas que eu vou ansioso ver é quem eu consegui da minha lista de prioridades, da lista, seja ela como waivers prioritários ou com waivers de auction, né, com o FAB, o FAB, como a gente chama. E eu acho que quem esperava ainda uma definição e contava com esse jogo na semana 4, até eu comentei durante a semana nos podcasts que a NFL disse que se o time tivesse condições, tivesse jogadores, ele iria jogar. Porém, a gente vê que os casos vêm aumentando, ou seja, acabou ocorrendo uma contaminação interna no Tennessee Titans e isso está sendo comprovado dia a dia com novos exames. Sendo assim, a NFL teve que prorrogar o jogo e isso ocorreu na quarta-feira. O que aconteceu? Os waivers já tinham corrido. Ou seja, quem tem jogadores dos Titans e dos Steelers ficaram com menos tempo e com menos possibilidades de waivers do que quem estaria se preparando para uma semana de folga. Então a minha opinião é essa, concordo com o Sleeper de colocar Covid. Isso não vou cravar, mas pode acontecer com outras equipes no futuro e ocorrerem penalizações da mesma forma. O que eu acho correto? Se esse caso ocorrer, se essa prorrogação ocorrer até a terça-feira, ok colocar em semana de bye. Se ocorrer após os waivers, aí eu concordo em ter o Covid para todos os jogadores. Porque você não tem como se preparar, você não... Daqui a pouco... Não, eu tenho aqui o Derrick Henry, eu sei que lá nos waivers tem o Myles Gaskin, por exemplo, né, jogando essa semana. Mas eu tenho o Derrick Henry, ele vai jogar na segunda-feira, pelo que estão falando, ou na terça. Beleza, passou os waivers, alguém pegou o Gaskin, e aí na quarta-feira eu tô sem o Derrick Henry, vou olhar lá meus waivers, tem o Boston Scott. Já era. Tu não tem armas para recuperar esse jogador. Então, assim, é um alento de pelo menos tu não ter que dropar alguém para fazer isso ou deixar esse jogador no teu banco, enfim, e pegar um outro cara sem tu ter se programado para isso. Eu acho que para isso também que funciona aquela lista de injury reserve maior. Então, eu não sei qual que é a opinião de vocês, eu queria aqui trazer as informações, o que ocorreu e a minha opinião sobre o assunto. Eu espero que todos tenham um bom final de semana no Fantasy e voltamos na segunda-feira, certo? Desculpe qualquer coisa em função desse podcast que eu gravei no celular aqui sem edição, sem nada, mas era para, como eu disse no meio da semana eu ia fazer um podcast, então tá aí o post, o podcast, certo? Um abraço!